Sejam bem-vindos, vão mandando aviãozinhos para os seus amigos, vão mandando coraçõezinhos também, e eu tenho certeza que essa 1 hora vai ser enriquecedora. A gente vai falar de várias coisas que vocês podem levar na aplicação da farmácia e também para o seu consultório farmacêutico. Meu nome é Alessandra, fico muito feliz com a presença de vocês e daqui a pouquinho eu vou convidar o Luiz para acessar essa live, certo? Então vamos lá entrando. Isa, Fernando, olá, Aline, sejam bem-vindos. E eu trouxe aqui algumas particularidades que eu acredito, só tô deixando meu telefone firme aqui, gente. Oba, melhorou. E primeiro, esse mês de outubro é o mês, né, da mulher, ou seja, da proteção à saúde feminina. Então eu já entro aqui, ó, dando boas-vindas para vocês. Eu vim de rosa para homenagear as mulheres. E também eu fico muito feliz se vocês participarem com perguntas. Às vezes a gente vai estar conversando aqui com o meu convidado, né, farmacêutico Luiz, e daqui a pouco a gente responde algumas perguntas para vocês, sim. Eu quero que vocês interajam, tá? Se eu não responder na hora é porque eu estou prestando atenção no que ele está conversando. Outra coisa também, a gente vai passar algumas dicas para que você, farmacêutico, entre de acordo com alguns questionamentos do seu dia a dia, para que possa levar esse conhecimento maior à farmácia, né? Então, assim, ó, eu trouxe alguns questionamentos para a gente ser autoridade farmacêutica, que eu acredito que vocês já possam levar esse conhecimento aos seus pacientes. Primeira coisa que eu falo quando a gente fala em dor, em inflamação, né? Uma das principais drogas a serem vendidas, né, comercializadas na farmácia, são os relaxantes musculares. E às vezes você acha que um relaxante muscular para o idoso, por exemplo, ele vai ser melhor porque o idoso tem espasmos musculares. O tema do idoso a gente vai falar muito na sexta-feira, mas o que eu digo para vocês? Relaxante muscular para venda para pessoas cardíacas, para gestante, para idoso, gente, não pode. Ou seja, gestante nem pensar, lactante nem pensar, cardíaco é um grande risco. E também outra coisa, idosos podem ter muito risco de quedas. Por quê? Porque aquele relaxante muscular, ele entra no sistema nervoso central e o que ele fala? Ele faz uma depressão, gente, do tálamo, depressão ali, todo daquela região ali que controla um pouco a parte motora e também vai dar sedação, sonolência e as pessoas podem ter risco de quedas. Então, cuidar muito com isso. Também, uma das principais reações adversas para quem toma relaxante muscular é boca seca, tontura, certo? Eles têm um pouco de efeito anticolinérgico. E essa boca seca, tontura, às vezes uma taquicardia reflexa, o principal sonolência, também pode vir acompanhado, sabe de quê? Cefaleia. Nossa, daí vocês vão perguntar, mas a minha amiga usa, grande professora, ela usa relaxante muscular quando ela tá com dor de cabeça e melhora. Daí vocês têm que saber diferenciar, quando forem fazer um atendimento farmacêutico, qual é o tipo de dor de cabeça que tem aquela pessoa. Será que aquela pessoa, ela tem cefaleia tensional ou ela tem enxaqueca? Então, deixando bem dito aqui para vocês, bem explicado, para cefaleia tensional, funciona relaxante muscular. Para enxaqueca, gente, pode ainda prejudicar mais ainda a enxaqueca. Então, esses tipos de coisa tem que prestar atenção, que é o nosso dia a dia, é a nossa farmácia e
o paciente ele precisa do farmacêutico, o farmacêutico precisa ser autoridade. Então vamos lá, vamos ver se o Luiz, nosso convidado, ele foi uma das primeiras pessoas a montar o consultório farmacêutico aqui no Brasil, né? Um dos primeiros clientes da Clinicar, e daí ele vai contar toda a sua experiência, o que ele prescreve, para tentar empolgar mais ainda o farmacêutico, para a gente ser uma baita autoridade, certo? Vamos lá, Luiz, vamos ver se ele já sinalizou aí. Olá, professora. Olá, tudo bem, colega? Grande satisfação aí. Aqui, né? Vamos trocar muitos conhecimentos. Vamos falar bastante de coisa que eu adoro, né? Farmácia. Desde os meus 13 anos, eu estou dentro de farmácia, né? E com 14 anos, eu fui registrado como prático de farmácia. Olha isso, naquela época, em 1980 a 87, por aí, eu fui registrado como prático de farmácia. E depois eu gostei tanto, aí fui fazer a faculdade, terminei em 96 a faculdade, eu fiz farmácia e bioquímica, né? E aí eu já trabalhava na farmácia, então eu já tinha uma certa experiência, né, com os medicamentos, eu tinha mais já afinidades, né, com os medicamentos. Isso me colocou numa posição bem adiantada com relação aos colegas, né? E já saí da faculdade e já vim aqui para Monte Azul, onde eu montei a farmácia, onde eu comprei a farmácia que já existia, né? E começamos a trabalhar. Hoje a gente tem mais de 20 anos aqui na cidade, né? E temos 3 farmácias aqui, duas na cidade e uma numa cidade próxima, que é Bebedouro. E há 5 anos atrás eu estava me perguntando o que eu, farmacêutico, estava fazendo, né? O que eu, farmacêutico, estava fazendo como farmacêutico dentro da farmácia, né? Isso estava me incomodando um pouco, a questão que eu via no uso muito indiscriminado dos medicamentos. Aí eu fui fazer uma pós-graduação de acompanhamento farmacoterapêutico em São Paulo, no Racine, e terminei essa pós, e já, quando eu terminei a pós, já montei uma clínica, onde a gente faz um atendimento voltado para nutrição, emagrecimento, todo um bem-estar, tem estética, né? Essa clínica tu já tem há quanto tempo? Essa clínica, agora em janeiro, vai fazer 3 anos que eu tenho ela. 3 anos. 3 anos, né? Logo que eu terminei a pós de acompanhamento farmacoterapêutico, eu já quis montar a clínica porque eu queria ativar o meu farmacêutico. Eu não queria mais estar ali no balcão. E o balcão é um lugar difícil de fazer um trabalho de atenção farmacêutica. Infelizmente, o balcão hoje, principalmente com o fluxo que as farmácias têm hoje, é muito difícil, a não ser a dispensação, né? Hoje a gente pode ver que ainda nós estamos longe da realidade dos farmacêuticos terem consultório. A gente já está respaldado por lei, ainda são poucos farmacêuticos que a gente chama de corajosos, né? Porque eles são pioneiros. E um dos motivos que eu trouxe você aqui é justamente para fazer o farmacêutico ficar mais fortalecido e ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Então, hoje, na live, a gente vai falar um pouco tanto do consultório farmacêutico, como também de atenções que a gente pode fazer ligado à farmácia, que você já tentava desenvolver, sim, né? Sim. Então, conta para nós, Luiz, como é que você começou a formar, como que a gente fala, estratégias para acolher pessoas, para que possam vir ao seu consultório.
eu quero que me conte também um pouquinho do que você trabalha no consultório. Sim. Essa noção, né? Eu tive essa noção de como acolher, como oferecer esse serviço na pós-graduação que eu fiz de acompanhamento, né? Aí hoje eu tenho programas, eu tenho um monte de documentos que a gente foi, né, preparando lá e fazendo os treinamentos, né? Então, hoje eu tenho essa base de consultório, veio da minha pós-graduação, tá? Uhum. E também aquela questão assim, né? Eu gosto disso. Então, eu acho que o consultório farmacêutico possivelmente venha assim ser uma realidade, mas eu acho assim, nem toda farmácia está preparada para o consultório, também nem todo farmacêutico está preparado para o consultório. Ele precisa, eu trabalho com 5 farmacêuticos ali, e muitas vezes eles não têm assim, eles precisam fazer uma preparação para isso, né? Haja vista também que você pode, por exemplo, eu tenho um consultório farmacêutico que eu acho que tenho tudo e mais um pouco. Porque no meu consultório farmacêutico eu faço vacina, eu hoje tenho dentro da clínica, eu tenho uma sala de coleta de exames laboratoriais, e sou eu mesmo quem faço a coleta, né? Eu já trabalhei com os testes laboratoriais remotos, com todos os testes laboratoriais remotos. Fui um dos pioneiros na cidade a fazer os primeiros testes rápidos para Covid, que foi o de anticorpo. Depois eu fiz também o SWAB, né, o pesquisa de antígeno. Trabalho com ozônio também no consultório farmacêutico. Isso é uma das coisas que eu quero perguntar para a dor, né? Isso. Faço polissonografia, né? E também hoje faço uma pós-graduação em gastroenterologia funcional, que daí então acabou assim fechando esse presente aí, né? Coroando esse projeto que eu estava me questionando sobre o farmacêutico, não sobre o empreendedor ou que seja o empresário, porque isso estava realizado, mas o farmacêutico não estava realizado. Então eu vim me realizar na clínica agora. Bem, você acha que na clínica tu consegue cuidar melhor do paciente, uma pela falta de tempo mesmo, que ocorre às vezes na farmácia pelos atendimentos, né? Rápido, quantidade de gente, não tem hora marcada, algo assim? sim. É muito difícil, tá? Não dá para você falar assim, eu exerço consultório farmacêutico no balcão. Até porque isso é antiético, tá? Você vai Sim. perguntar para um paciente que está fazendo uso de uma medicação se ele está tendo disfunção sexual. E tem uma mulher atrás dele, se é um homem, tem uma mulher atrás dele. Entendeu? Tudo tem que se usar o bom senso, né? Porque hoje, como a gente sabe, nem toda farmácia tem o consultório, né? Sim, Mas as farmácias estão se adequando, sim. né? Algumas não fazem prescrição ainda, algumas só fazem testes laboratoriais. E você, então, achou que estava um pouco amarrado e com isso conseguiu montar os planos como você É, queria, porque né? Exercer o papel farmacêutico mesmo. porque o que aconteceu? Eu fui fazer um curso no CRF, aqui na época tinha aqui do lado da minha cidade, em Barretos. Eu fui fazer um curso e lá eu conheci um professor, o Rafael, e ele me estimulou tanto naquele curso que ele deu ali de um sábado à tarde. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso aí, que era um curso de acompanhamento farmacoterapêutico. E a pergunta de todos ali na sala era o seguinte, porque ele começou a falar que você pode cobrar pela consulta, tá? É um direito do farmacêutico cobrar pela consulta. E aí existe uma lei
em função desse Desde trabalho. a indicação, né? A indicação já teria que ser cobrada, né? Se tu for olhar, tu tá envolvendo ciência, raciocínio, tá, né? Todo... Então existe ali um valor que o farmacêutico pode cobrar, isso pode vir no holerite dele, dependendo se é funcionário ou não da farmácia, enfim. Existem normas para isso daí, que não é o momento agora, senão nós não vamos andar. Então, o farmacêutico é assim, o que eu vejo hoje, que ele pode ganhar, por exemplo, a minha consulta farmacêutica é R$100, tá? Agora, quanto é a consulta farmacêutica do colega ali? Quanto eu tenho coragem de pagar para mim mesmo? Vai depender do que você sabe, né? Você vê, a minha clínica, o meu consultório, essa semana mesmo eu fiz vários polissonografia, tá? E depois, no outro dia, eu apresento o laudo dessa polissonografia. Hoje mesmo apresentei para um paciente, pô, ele fica encantado. Ele falou, cara, sabe, não tem preço isso. Ele tem ele tem 43 dessaturações de oxigênio numa noite por hora. Que acaba com a qualidade de vida dele, né? Tanto é que ele já é diabético, ele é hipertenso, ele tem síndrome metabólica, né? Dislipidemia descompensada. Então, eu expliquei para ele aquela polissonografia. Falei, olha, você tem 43 dispneia, né? Você tem a apneia do sono, né? De saturação. Imagina, 43 por hora. E 23% desse tempo aí, dessas dessaturações, ele chega abaixo de 90. Então, você vê o que é uma apneia num paciente, e vou te falar mais, apneia obstrutiva do sono, 90% é negligenciada. A gente não tem avaliação ainda. Os médicos passam batido pela apneia, não dão atenção, e esse paciente não melhora de nada, enfim, e vai para fibromialgia. Excelente, eu ia tocar nesse assunto. Ou depressão, né? No outro dia, ele acorda, tá com o corpo dolorido, tá sem ânimo, alteração de cortisol, e aí já tratam ele com antidepressivo. Mas será que a gente não tem que fazer todo o acompanhamento dele? Ou seja, não tem que olhar ele como um todo e não simplesmente dar aquele medicamento antidepressivo ou aquele medicamento para dor. Eu acho que a medicina está mudando e esse olhar farmacêutico a gente tem que ter. A gente tem que tentar prevenir doenças e não tratar só os sintomas. Porque é muito fácil uma pessoa chegar com a dor no joelho, vou dar um analgésico anti-inflamatório. E aí vai gerar o quê? Conta para mim, Luiz. Vai dar problema renal, só vai mascarar o problema, mas vai continuar aquilo mesmo. Isso é fantástico o que você está fazendo e o que o farmacêutico pode fazer. Se liguem, gente. Sim. Ele não tem clínica de polissonografia, ele tem um aparelho que ele faz através de um aplicativo o acompanhamento desse paciente que vai para casa. Explica para o pessoal entender, Luiz. Então, esse aparelhinho é um oxímetro, né, de alta tecnologia, e o paciente vem na clínica, por exemplo, hoje à tarde eu liberei um exame. Então, ele vem na clínica, eu faço uma anamnese nele, vejo, né, se ele realmente tem, né, essa possibilidade de apneia, os questionários. Eu aplico isso nele e realmente vejo, então, ó, você tem a necessidade, sim, vamos fazer o exame. Aí baixa um aplicativo no celular do paciente, ele leva esse oxímetro para casa, dorme no mínimo 4 horas com esse oxímetro, no outro dia eu tenho no meu computador o laudo desse paciente. Né? É maravilhoso, é fantástico. O paciente saiu da clínica hoje assim, pô, fechou, né? Um dos meus problemas, ele precisa... Quanto medicamento tu tá evitando e quanta saúde tu vai levar a esse paciente, né? Sim. O filho dele já faz uso do CPAP, o filho dele já usa,
e ele agora vai usar também, vai melhorar. E vai voltar, por isso, ele vai voltar agora que eu falei que eu quero fazer um tratamento nele, que é um tratamento para modulação intestinal, que é justamente o curso que eu faço agora, que me deu assim um outro olhar, um olhar mais funcional para os problemas de saúde, tá certo? Então, E, e essa atualização tu tá sempre fazendo, né? Não pode parar de se atualizar, né? Não pode, não é só pegar o certificado e pronto. Sim, eu não me lembro, por exemplo, de ter parado assim de estudar em algum momento da minha vida depois de formado. Eu sempre tive estudando, fiz MBA em gestão de negócios, sempre tive estudando, sempre, né? E acho que não vou parar. Enquanto eu estiver vivo, podendo trabalhar, não vou parar. Mas vamos falar da dor, então. Eu hoje... Isso, tu falou, por exemplo, você recebe pacientes com fibromialgia, quais os pacientes que você mais recebe no seu consultório? Mulher, tá? Até porque eu recebo muito paciente que vem na clínica para emagrecer, para perder peso, tá? E aí, dentro desse projeto que ela entra com a nutricionista, com a médica, com a fisioterapeuta esteta, com a biomédica esteta, eu entro farmacêutico clínico para olhar alguns exames que ela já tenha em mãos, para ver a medicação que ela faz uso, né? E aí já peguei de tudo que você possa imaginar. Então, você pega o paciente lá fazendo uso de dois tipos de antidepressivo, aí benzodiazepínico, relaxante muscular, anti-inflamatório, porque ela tem ansiedade, ela tem depressão, ela tem dores no corpo inteiro e tem lá um diagnóstico de fibromialgia, tá? Eu mudei o meu modo de ver essa situação depois que eu comecei a fazer a pós nesse começo de ano. Então, hoje, por exemplo, chegou para mim e falou, você pode falar que você tenha qualquer coisa. Eu vou primeiro querer saber como está o seu estado de saúde, tá? Eu quero saber primeiro se você tem digestão. Eu quero saber primeiro se você dorme, que horas você dorme. Eu quero saber se o seu intestino realmente funciona direito. Eu quero saber se você, de repente, possa ter alguma intolerância alimentar. Ô, Luiz, mas você está falando uma coisa, você está falando de gastro? Sim, eu estou falando de gastro porque tem tudo a ver com uma dor muscular que ele possa estar sentindo, tá? Então, ela, por exemplo, sente lá fibromialgia, mas aquela paciente estava com vitamina D em 9, tá? Ela era também uma bariátrica. E aí chegava Vitamina B12. numa clínica, às vezes, não falando de médico, às vezes, né? Mas vamos tratar a fibromialgia, a senhora sente dor, vamos prescrever ali uma pregabalina, vai terminar com essa dor. Mas e o todo? Sim, sim. Então, hoje... Porque tem que se tratar o problema orgânico. Aonde que está gerando a origem do problema? Concorda comigo? E é isso que eu tento fazer o farmacêutico pensar. Gente, vamos exercer autoridade. A nossa faculdade foi muito difícil para a gente só ficar entregando uma caixinha. Perfeito. Vamos nos respeitar, nos unirmos às classes. Esse negócio de... Eu não gosto que fale, por exemplo, para mim, eu posso indicar MIP. Cara, hoje, eu já tenho quase 50 anos, eu não estou preocupado em indicar MIP. Eu nunca tive preocupado em indicar MIP, na verdade, tá? Produto isento de prescrição, não sei o quê. Meu, peraí. Hoje... Sempre foi indicado. Não, sim, mas hoje o que acontece? Se o cara chegar para mim, se o paciente chegar para mim e falar, eu estou com uma dor no joelho, vamos sentar ali, vamos conversar sobre essa dor no joelho. E não é simplesmente pegar uma caixinha de Torcilax, que todos que trabalham na farmácia, o balconista faz isso. Eu falei, cara, não é possível que eu fiz uma faculdade, não é possível
que eu fiz uma faculdade, estudei pra caramba, que a minha faculdade era período integral, ralei muito. Meu pai trabalhava, tinha que trabalhar amanhã para poder pagar o hoje lá para mim. Foi uma faculdade particular, onde era poucos lugares que existia. Não é possível que eu não tenha diferencial. Eu tenho muitos, hoje eu tenho 15 balconistas. Mas o que eu quero dizer é que assim, eu não posso trabalhar como ele trabalha, indicando em cima de sintoma, porque as pessoas chegam, dá aquele remédio de dor lá que eu tomei outro dia, tô com dor no joelho aqui. Cara, então assim, nós precisamos, tá com dor no joelho, tá com uma osteoartrite, né, que é o grande problema das pessoas hoje, né, e vai ter Principalmente os idosos, né? uma pandemia desses problemas de joelho, desses problemas da articulação, em função, primeiro, obesidade, né? Peso sobre a estrutura articular. Então, nós precisamos cuidar disso. Se as pessoas não entenderem que a alimentação nossa hoje é muito ruim, tá? Segundo, quando ele sente dor, por exemplo, e ele não tomou nenhuma pancada, não tem uma origem, né? Será que essa dor que ele sente não é uma dor em função de um complexo imunológico formado devido a bactérias terem invadido lá a corrente sanguínea do intestino, né? Em função de uma permeabilidade intestinal? Então, você percebe que hoje... Alteração de eletrólitos, tudo. Tem que pensar. Tem que pensar. Várias. Tem que pensar muito, né? Eu entendo, você defende muito essa história do intestino e eu sou apaixonada por isso, porque ele é o principal órgão modulador da nossa imunidade. O intestino, ele está ligado com a liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores, pessoal, regula a dor, regula a depressão e as doenças inflamatórias intestinais. Tu pode notar, muitos pacientes têm mau humor, né? Aquele paciente com diarreia crônica ou com constipação intestinal. Uma vez eu vi um programa, que até eu vou ter que falar que eu sou muito espontânea, que um pesquisador falou, você pode notar, a hora que o ser humano vai no banheiro, e a gente fala aqui no sul ir aos pés, né? É a hora que libera mais serotonina. E tu pode notar, a pessoa sai feliz do banheiro. Ele fala que é a hora que é a maior felicidade. E pode notar, quando tu conseguiu, né? Que até a gente diz assim, ele tá, como que a gente fala? Tá injuriado, não tá conseguindo ir no banheiro, né? Exatamente. Então, o intestino tem que cuidar, né? Eu acho que é a origem de muitas doenças. Sim. A origem da palavra enfesado vem daí, né? A origem da palavra enfesado vem do indivíduo não conseguir ir aos pés, que nem você falou aí. Ele não consegue ir aos pés, ele fica, então, enfesado. Tá certo? Tem fezes lá. Bem, e como é que você associa, então, o intestino à dor? Tá. Como é que eu associo o intestino à dor? A gente precisa, igual eu falei, eu preciso pesquisar nesse paciente se ele não tem alguma alergia, tá? Alguma intolerância. E muitas vezes ele nem sabe que ele tem, tá? Ele tem sintomas, por exemplo, você estava falando de enxaqueca. Tem muitas pessoas aí com enxaqueca em função de não tomar água, em função de uma intolerância ou uma alergia alimentar. Essa questão de alergia alimentar é tão comum quanto você possa imaginar. A questão é que a pessoa se acostuma com aquele sintoma. Ela não passa a não perceber mais aquele sintoma que ela tem. E quando você vai fazendo as perguntas, ela começa a ir relacionando isso. Ela começa a relacionar. E Luiz, tu trabalha com protocolos, com questionários, com algoritmos, ou você mesmo desenvolveu algo? Eu não consigo, eu sou meio que antigo, né? Então eu não consigo muitos assim protocolos.
eu vou mesmo anotando. Isso A história de cada paciente, né? Sim, é individualizada. O farmacêutico que quer fazer consultório, ele precisa fazer anamnésia. Se ele não fizer anamnésia, ele não vai fazer consultório. Ele precisa fazer. E aí precisa anotar, tá certo? Ele precisa anotar. Isso daí é até lei, né? Hoje, se você vai fazer o consultório farmacêutico, você tem que ter o prontuário do paciente, pode ser eletrônico ou não, mas você tem que registrar, tá certo? Você Sim. fez uma prescrição, você tem que registrar. Então, eu estou encantado com a gastroenterologia, onde ela pode me dar suporte para tratar alguns tipos de dor que as pessoas reclamam, principalmente dores crônicas. Quando a dor é aguda, é muito mais tranquilo, a gente trabalha isso com mais facilidade, a prescrição ali já vem prontinha, existe um limite de tempo para aquele paciente usar aquela medicação. Quando é uma dor crônica, é aí que o negócio pega, né? Aí nós precisamos sentar com esse paciente, precisa entender de onde vem essa dor. No meu caso, né, eu quero saber, tá doendo onde, por que tá doendo, quanto tempo. Eu, por exemplo, dependendo dos medicamentos que ele já faz uso, eu peço, se ele não tem, eu peço alguns exames laboratoriais, tá? Baseado nos medicamentos que ele faz uso, não para diagnóstico, tá? Mas ele toma lá vários medicamentos. E eu quero, por exemplo, eu estou fazendo um acompanhamento farmacoterapêutico junto dessa consulta, que ele está se queixando de dor. Não tem como não fazer, você precisa entender o que ele está tomando, por que ele está tomando. E se ele tem dor também, eu preciso entender. Se está tomando, ele fala que tem dor, como é que está o ácido úrico dele? Eu preciso entender. Então, eu posso pedir esse exame laboratorial, né? Hoje, no meu caso... Sensacional! Ali tu falou em ácido úrico, né? Quantidade de ácido úrico causa gota e a pessoa vai lá e coloca... Ou toma diurético, daí a pessoa vai lá e dá um anti-inflamatório em cima... Pior. Sobrecarrega os rins. Sim. Então, a gente tem que pensar no ser humano como um todo, sim. Né? Analisar várias vertentes. E o que eu chamo atenção para vocês é que cuidem dele o máximo como se fosse um ente querido. Realizar a humanização, né? Sim. Ou seja, tentar prevenir doenças e não só a sintomatologia, né? Não atuar só na sintomatologia. E eu queria saber, você também prescreve algo não farmacológico, técnicas alternativas, as PICs, algo diferenciado? Por exemplo, eu uso a ozonioterapia, já tive resultados fantásticos para dor. Fala um pouco da ozônio para nós, Luiz. A ozonioterapia é assim, eu uso mais três formas de aplicação. Eu uso a retal, tá? A gente colhe o ozônio, então eu tenho um aparelho que tem o oxigênio medicinal e eu ligo ele e programo ele, tem uma programação de dosagem, né? Então eu tiro ali uma quantidade numa seringa, eu faço tanto retal, e como que é feito o retal? Você joga esse gás, né, no intestino desse paciente. E qual é assim, o efeito da ozônio? A ozônio, na verdade, ele é um excelente bactericida, é o melhor bactericida que nós temos e que é o que vai existir daqui a um tempo, tá? Então, ele provoca na pessoa um efeito inflamatório. Só que a resposta desse efeito inflamatório é muito bacana, é muito bom, né? É tu estimular o teu organismo. Isso, estimula o seu organismo. Você quer ver isso, um resultado fantástico, é com os pacientes crônicos, com dores crônicas. Por quê? Porque ele modula o sistema nervoso parasimpático. Menina, é show de bola. É fantástico. Fantástico. E a outra via que você usa, senão a retal? A outra via é auricular.
para alguns casos, por exemplo, ele está com gripe, tem sinusite, você pode fazer auricular. Então, tem um esteto, você solta uma dosagem do gás no esteto e uma vez por dia tal, e aquilo ali melhora assim absurdamente infecções do trato respiratório superior, tá? A pessoa não pode ter perfuração de tímpano, tá? A outra via que eu uso é hemoterapia menor. O que é ozônio hemoterapia menor? Eu pego uma dosagem de ozônio, eu colho um pouco do sangue da veia, misturo bem ali na seringa e aplico intramuscular. E tu acha que está dando resultado? Dá resultado. E existe também, essa técnica ainda eu não consegui parar para buscar me aprimorar, que são as aplicações locais, tá? Então, por exemplo, ele tem a dor no joelho, você vai fazer a aplicação ali em volta do joelho. Então, eu não tive tempo, sinceramente, eu não tive tempo, porque veio a pandemia, não sei o quê, eu não tive tempo para eu vou fazer agora um curso mais, assim, treinar mais essa aplicação local, certo? Nós fazemos, por exemplo, para quebra de gordura. Ele é um fantástico para quebrar, um lipolítico fantástico, que diminui de medida abdominal, você não tem noção, né? Então, esse é a ozonoterapia. O que mais eu uso? Eu uso alguns fitoterápicos também, tá? Então, eu uso a garra do diabo, a unha de gato, eu uso a boswellia serrata. Amanhã nós vamos falar disso, gente. Não percam a live de amanhã, dos fitoterápicos. Legal, maravilhoso isso, né? Então, eu busco entender dentro da consulta farmacêutica, eu busco entender o processo inflamatório desse paciente. Importantíssimo, tá? Entender a inflamação de baixo grau. Eu preciso entender isso, eu preciso dosar isso. E muitas vezes ele não recebe essa atenção no médico. Ele recebeu lá o anti-inflamatório e tá se queixando ainda, tal. Então, eu trago ele e tento ali, conforme ele pode também, porque no caso esse é particular, mas a gente tem que ver um PCR ultrassensível desse paciente. A gente tem que ver a inflamação de baixo grau desse paciente. Tá? Eu gosto muito da cúrcuma, e aí vem o ômega 3, né? Nossa, só que eu sempre falo para o pessoal, tem que cuidar riscos e benefícios. Não é que o ômega vai ser bom para tudo, né? E tem que cuidar a dosagem, quanto tempo usar, né? Então, os suplementos alimentares ali tem riscos também. Por mais que... Mesma coisa os fitos. As pessoas acham que por ser natural, elas se automedicam e é natural, não vai causar nada. Mas tem interações farmacológicas, tem reações adversas, né? Mas eu também, tu falou em cúrcuma, eu no meu laboratório já pesquisei a cúrcuma na fibromialgia, resposta brilhante. Pesquisei para memória, pesquisei já para depressão. A gente já tem os artigos publicados, porque, gente, a cúrcuma libera noradrenalina e serotonina, atua na via descendente da dor e aumentando também serotonina, melhora o funcionamento cerebral. Então, a cúrcuma, ela é um antioxidante, vamos falar assim, claro que é muito, teria que comparar, né, fazer estudos de eficácia, mas ela tem se mostrado melhor que o resveratrol na parte antioxidante. Perfeito. Então, a cúrcuma é fantástica. Perfeito, é isso. Também é uma coisa que o farmacêutico pode indicar, prescrever, né? E como é que é a adesão desses pacientes? Como é que você consegue com que eles voltem? Eu também tenho curiosidade. É um preço estipulado? É um pacote? É para cada tratamento? Como é que você faz isso? Eu acredito que o pessoal esteja curioso.
Então, o que acontece é que normalmente ele fica em média 3 meses na clínica. Tá? Quando ele entra para fazer um tratamento, ele fica ali 3 meses. No mínimo, ele vem de 1 a 2 vezes por semana, ele vem fazer os procedimentos estéticos, ele vem passar pela nutricionista, ele vem fazer o controle do peso, né? E aí ele tem a oportunidade de estar ali comigo e a gente está conversando. E pergunto como é que vai, melhorou? Ah, melhorei, estou me sentindo bem, o intestino melhorou, melhorou as dores. Sabe, é uma evolução. E, claro, sempre tem que estar associado a hábitos. Né? Não adianta a gente estar falando de uma coisa aqui que se ele comer muito açúcar, se ele comer muito farináceo, infelizmente não vai dar resultado. Né? Não vai dar resultado nem no lado... Que vai inflamar o organismo, né? Justamente. O que está matando a origem das doenças crônicas, nossa, todas elas, todas... 80% das pessoas têm déficit nutricional. 80%. É muita gente que está obeso, mas tem um monte de carência de vitaminas. Tá? E, consequentemente, a esse déficit de vitaminas, essas pessoas também têm excessos de metais pesados no corpo. Outro quesito aí pro farmacêutico pensar, pô, como que eu vou fazer? Fazer análise, né? É, Análise toxicológica, análise do sangue, análise para ver as vitaminas, né? Hoje, o que a gente entende? A gente entende o seguinte, ó, ele tem, tá? Nós temos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se alimentar melhor, a gente tem que suplementar as necessidades de vitamina, porque sem as vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, a gente não tem detoxificação, a gente não tem um trabalho de metabolismo hepático, a gente não põe para fora as impurezas, as toxinas. Essas toxinas acumulado no nosso organismo também é uma fonte de dor. Também é uma fonte de dor. E como você falou antes, muitos minerais a gente precisa, porque são cofatores de enzimas que a gente precisa no nosso organismo, até para a produção de neurotransmissores. Só que daí eu penso, só o raciocínio, eu penso assim, ó, às vezes você indica uma vitamina para um idoso, ou para uma pessoa que tem problema intestinal e ela não vai absorver aquela vitamina. Não, então, ó... Então, tem que cuidar isso, tem que cuidar, será que ele não está precisando suplementar um probiótico? Mas probiótico não pode para todo mundo também. Não, então, o que eu estou fazendo aqui, ó, estou jogando tudo aqui o que eu faço, mas isso tudo, você vai ter que, dentro da anamnésia, tá? Aí, no finalzinho da anamnésia, você vai traçar, então, o seu plano de ação. Né? E aí, infelizmente, não dá para fazer tudo no mesmo tempo. Não dá. De repente, ele tem tantas coisas ali para ajustar que não dá. Então, vai ter uma ordem ali de prioridades. Né? Se ele tem algum problema do intestino, a gente precisa ajudar a resolver aquilo primeiro, igual você falou. Estão vendendo que o probiótico é bom para tudo e não sei o quê, e não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, eu nunca vou logo de cara já receitando um probiótico para ele. Então, muitas vezes, existe um que chama biointestil. Ele é para diminuir a população de bactérias gram-negativas do intestino. Então, aí a gente pode pensar, por exemplo, ao invés de você dar um probiótico, você pode dar hoje, existe já pronto, o metabólito do probiótico. Sim, que a gente chama de pós-biótico. Um pós-biótico. Então, esse é tranquilo, esse eu posso dar junto daquele que está tratando ali, que está fazendo uma limpeza dentro daquele intestino. Perfeito.
É Agora que isso. você falou em intestino, a gente tem que lembrar que essas bactérias ruins, elas têm um tempo de 3 dias no organismo. Sim. E se a gente conseguir eliminar as ruins e fazer uma sobreposição das boas, ou seja, estabilizar elas, será muito melhor para a nossa saúde. Na verdade é assim, a gente não consegue, por exemplo, uma outra questão dos probióticos é assim, a gente dá o probiótico e ele ajuda ali, igual você falou, durante 1, 2, 3 dias. Depois a gente perde aquelas bactérias. A gente vai ficar É, mesmo com as bactérias que a gente, desde que vem da infância, tá é certo? a nossa A identidade. nossa identidade, nós vamos ficar com elas, né? O que Adquirido no leite materno, isso, em tudo, né? tudo, Da nossa história. isso, a nossa história, né? Então, o que acontece é que aí nós precisamos reeducar, fazer uma reeducação alimentar, porque a nossa saúde, quem manda no nosso corpo, na nossa agitação, na nossa ansiedade, é essas bactérias que nós ocupamos, que tá lá no nosso intestino, que nós criamos, é as bactérias que nós criamos no nosso intestino, elas quem dominam a gente. Então, ou você Sim. tenha bactérias boas no seu intestino para você ter qualidade de vida, para você ter mais saúde, para você ter um intestino sadio, para você ter absorção de nutrientes, sais minerais, todos, né? Para você ter um equilíbrio ali, um sistema imunológico bom, você precisa de um intestino bom. Se você não tem nada disso. Então, Luiz, me fala um pouco assim sobre as tuas estratégias para captar paciente, os desfechos clínicos que você pensa em obter com aqueles pacientes, bastante ligado à dor e inflamação. Que tipo de paciente procura a tua clínica? Hoje, O que tu acha que o farmacêutico aqui já pode começar a atuar, mesmo quem não tem consultório farmacêutico, umas dicas que poderiam melhorar, né, já o atendimento à pessoa, né, ao primeiro, paciente. tá, vamos falar então para o pessoal que tem interesse, né, em melhorar como farmacêutico. Primeiro, precisa estudar. Primeiro, ele precisa entender um pouquinho, por exemplo, do anti-inflamatório. Qual a diferença de um meloxicam para um diclofenaco? Qual é essa diferença? Tá certo? E por que inventaram um meloxicam? Por que inventaram um medicamento que tem uma ação melhor na COX-2? Primeiro ele precisa entender Será que eu isso. posso administrar 2 anti-inflamatórios juntos? Será que aquele paciente que chegou na farmácia ali tomando diclofenaco e está com muita dor, pede uma dipirona, será que vai ser legal para aquele paciente? Isso, eu acho que se ele começar a se Esse tipo de perguntar... coisa ele tem que saber. Isso. Olha, tem que fazer curso, tá? Tem que fazer curso, não tem jeito. Tem que fazer curso, ele tem que procurar se atualizar. Infelizmente, a faculdade não dá tudo isso. Se eu fosse ficar esperando, apesar que eu aprendi bastante na minha faculdade, porque eu levava a minha questão para a faculdade, tá? Então eu saía de lá, sim, Com contemplado as respostas. com as respostas. Então, isso me fez muito diferente, tá certo? Então, o que acontece? Sim. Hoje, o farmacêutico ele precisa se perguntar mais, né? Por que eu estou vendendo esse Torcilax? Por que ele está tomando esse Torcilax? Né? Quais as consequências do uso desse anti-inflamatório? Ele está tomando todo dia, ele vem, e é muito comum nas farmácias as pessoas, os clientes, os pacientes, serem muito fiéis ali, fixo. Então ele já chega lá, já fala, me dá o remedinho lá. É um dos medicamentos que mais vende hoje nas farmácias, é o Torcilax, né? Então você vai lá, você pegou para ele, você liberou ali para ele, você fala, mas ele está tomando bastante esse medicamento, por que ele está tomando esse medicamento, né? O que isso pode causar, para você começar a entender lá como farmacêutico? Aquilo ali pode aumentar a pressão dele, aquilo ali pode dar um problema gastrointestinal nesse paciente, né? Aquilo ali pode trazer uma doença renal,
para esse paciente, e vou te falar, eu peguei um caso esses dias, uma moça nova, tomando nimesulida, ela estava começando a entrar em problema renal. Aí ela suspendeu, está sob um tratamento, eu falei para ela que agora em novembro ela tem que repetir a creatinina dela, dar uma verificada nessa creatinina. Tá? Se não houve mudanças, ela tem que procurar um nefro. Né? Então... Não, e às vezes, o que a pessoa que não solicitou o exame, só com os sintomas ali, com uma conversa, né? Por exemplo, como eu falei, um diclofenaco, uma dipirona, eu já estou usando isso aqui, não está adiantando, ando com dor de cabeça, daí tu vai lá e mede, a PA dela tá alta, sim, já está começando a ficar edemaciada, né? Ou, por exemplo, uma nimesulida, não, vou tomar uma nimesulida com diclofenaco, eu ando com muitas dores e tal, acho que toma que nem água, e risco de sangramento. Ou se a pessoa tem uma gastrite, vai piorar a gastrite da pessoa. Então, eu acho que tu tá falando bem certo, tem que pensar. Não adianta a gente ter as leis respaldadas, posso prescrever, posso indicar, posso isso, tem que ter um conhecimento. Sim, né? Você vê, por exemplo, um paciente aí, principalmente idoso ou não também, não precisa necessariamente ser um idoso, mas se for um idoso, por exemplo, você tem um exame, você pode pedir uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele faz uso de um anti-inflamatório, ele faz uso de uma ginkgo biloba e ele também está tomando um ASzinho infantil, tá? Pode pedir, cara, não tem problema. Você não está fazendo diagnóstico, você só está querendo saber se aquele medicamento... Então é uma coisa simples que precisa ser feito. Ainda a gente não tem associado, né? A gente pode solicitar exame, sim. O farmacêutico pode. A única coisa é que não teria a associação a um grupo, né, como que a gente fala, de convênios, sim, né, seria particular, mas às vezes o farmacêutico pede, ou encaminha ao médico a solicitação, né, para o paciente, que seria importante, uma carta e tal, para solicitar. Sabe o que estão perguntando aqui? A gente já está chegando no final da live, daqui a pouco corta aqui. Rapidinho, eles querem saber... preço, por exemplo, em torno de quanto que seria uma consulta farmacêutica, um programa que você faz para ter uma ideia? Então, é assim, a consulta farmacêutica depende do que você vai oferecer. A consulta farmacêutica não tem assim um preço estipulado, tá certo? Você precisa, por exemplo... Infelizmente, não é de hábito da população ainda pagar a consulta farmacêutica. Eles não entendem ainda isso direito, tá? O que eu falo? Olha, você só precisa, por enquanto... Você quer ganhar antes de trabalhar? Não, primeiro você tem que trabalhar. Então, o que você tem que fazer, farmacêutico? Você tem que se apoderar, você tem que entender... Você tem que ofertar o serviço. E você vai começar, por enquanto, fazendo coisas pequenas, né? Porque hoje o consultório é como um gaveteiro, não sei como que eu posso falar, que você vai acrescentando serviços, né? Vai mostrando pegando credibilidade, né? Também ao paciente, e um vai indicando ao outro... Mas uma média, Luiz, eu acho que nós vamos ter que terminar daqui a pouco, senão encerra, né? Uma média, dependendo do programa, né? O celular, ele precisa oferecer o número do celular para o paciente poder ligar, poder fazer pergunta pelo WhatsApp. Isso é muito importante, isso daí fideliza, tá certo? E então, é uma segurança, né? Também, não tem média, não tem como. É tudo para cada caso, porque às vezes a pessoa são poliproblemas, né? E outra coisa, muitas vezes você tem que fazer de graça 1 ano.
um ano você vai ter que fazer de graça, tá certo? Depois disso, você conseguiu fazer uma clientela X, você tem aí, você vai estipular o preço da Eu tenho sua uma amiga que ela consulta. terminou a acupuntura e ela está fazendo de graça para ver resultado, para pegar a mão e para pegar clientela mesmo, Justamente. né? Então, na clínica, por isso até que eu preferi montar lá na clínica, pela já minha estrutura, pelos meus conhecimentos, pela a cidade que eu já conheço. Então, eu preferi montar lá. Mas hoje, dentro da farmácia, seria um pouco difícil, até das pessoas, eles não entendem ainda. Porque eu estou comprando remédio aqui, por que eu tenho que pagar ainda por você? Eles não entendem esse serviço ainda, tá certo? Sim. Então, Mas eu acho que infelizmente... tudo começa pela farmácia, tu começa a fazer um nome, né? Isso, então. Aí, o que acontece? Você tem que começar a trabalhar. Não fique querendo agora falar, ó, eu quero cobrar tanto do meu serviço, sem que você prove o seu serviço. Você, infelizmente, nós vamos ter que provar o nosso serviço, além da dispensação, né? Então, ô Luiz, para mim foi brilhante essa conversa. Vamos fazer outras. Eu tenho certeza que os farmacêuticos, quem está assistindo, adorou toda essa tua experiência. O pessoal Eu pode fico mandar. muito gratificada. Eu acho que tu pode dar, quem quiser te seguir, né? Sim. Qual é a tua... Luiz Assuncão _farmacêutico. Então, gente, eu fico aqui com vocês. Essa live vai ficar lá no meu feed, né? E para quem perdeu, teve várias pessoas que me mandaram que teriam um compromisso nesse horário, que estariam trabalhando, que não conseguiam, tinham reuniões, e perguntaram se ia estar lá na minha página. Vai estar sim, gente. E eu tenho certeza que esses 3 dias só vai fazer vocês pegarem mais amor à profissão e mais coragem a ela mesmo para a gente se unir, né? Levantar a bandeira do farmacêutico. O farmacêutico tem muito espaço. O farmacêutico precisa... Tem muito. E tem muito prestígio também frente à população, né? Sim. O espaço está aberto para nós, né? Sim. Vamos levantar a bandeira. Um abração, uma boa noite a todos. Obrigado. E muito obrigada por toda essa noite enriquecedora. Abração, até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Luiz. Tchau, obrigado.